Mas o pessoal tá entrando, tá chegando aqui. João Batista, Raimundo Hélio, Juliana, Pastor Fabiano. Vou adicionar o nosso pastor aqui para a gente dividir a tela. Amém? Maravilha, querido. Vou só organizar aqui. Sim, senhor. Uma Cátia, Pai do Senhor. Tô. O café de nervoso. Eita! Graças a Deus. Você me colocando nesse desafio, rapaz. É verdade. Esse momento agora que a gente está vivendo é o momento dos desafios, viu? Com certeza, em todos os sentidos. Com certeza. Esperar o pessoal vai chegando aqui. Já avisando o pessoal que está chegando que se tiver alguma pergunta é só comentar aqui na caixinha nos comentários que a gente vai anotar e passar para o nosso pastor Fabiano, nossa irmã Cátia. Eu já recebi algumas perguntas e a gente vai passando para eles para a gente sair desta live já com algumas das respostas. Eu já quero começar mandando um abraço à nossa liderança, nosso setor, nossos líderes. Já estou vendo aqui alguns deles na live. Primeiramente, meu querido irmão João Batista, nosso vice-coordenador do DEJAD, nosso setor. Um abraço, meu querido irmão João, que está nos acompanhando, sua família. Nossos líderes ali de Alvorada, nosso irmão Pablo, nosso irmão Júnior de Potengia, nossa irmã Camila, irmão Denilson, irmão Bruno, irmão Felipe, irmã Genise de Brilho Celeste, irmão Josivan, a sua esposa, irmã Paula, nosso irmão Gildean, sua noiva Vanessa, de Estrela da Manhã, nosso irmão Renato e a irmã Rosinha de Niterói, irmã Adilson, a irmã Jusilene de Niterói e Rio Jordão, nosso irmão André e a nossa irmã Isa, que são líderes nessas congregações do nosso setor. Então, já quero mandar aqui o nosso agradecimento e também agradecendo por estarem aqui acompanhando a nossa live. E agradecendo também ao nosso pastor João Batista Cardoso, que é o coordenador do nosso setor. Ele prontamente apoiou a nossa ideia e disse que, corroborando com a nossa ideia, que essa era a alternativa que nós tínhamos, né? A estratégia que nós temos nesse momento é de usar realmente as nossas mídias sociais para trabalharmos com a nossa juventude e também alcançarmos outras pessoas, né? Todo mundo que estiver online, todo mundo que estiver aqui na nossa live vai ser alcançado pela mensagem. Então, eu quero agradecer ao nosso pastor Cardoso, que tem nos apoiado nesse trabalho. Hoje, na verdade, seria o nosso trabalho presencial, lá em Alvorada. Nossa irmã Cátia estaria conosco, juntamente com a irmã Brena e o nosso irmão Jonatas Santiago, lá em Alvorada. Mas, devido a esta enfermidade, nessa pandemia, nós mudamos a estratégia, obedecendo também às nossas autoridades, às recomendações de saúde, e o que importa é que a obra não pode parar, né? A gente precisa criar novos meios, novos caminhos para continuar propagando a palavra de Deus. Então, feito esses agradecimentos, eu quero agora agradecer ao nosso pastor Fabiano, a nossa irmã Cátia. Nos conhecemos já há algum tempo, né? Em 2012, o pastor Fabiano, a nossa irmã Cátia, ali em Alvorada, foi pastor da nossa querida congregação de Alvorada, e ali nos conhecemos e firmamos esse laço de amizade, de companheirismo. Então, eu quero agradecer ao pastor, a nossa irmã Cátia, que tem nos apoiado desde esse tempo, né? Não me esqueci, pastor, das suas palavras lá na minha despedida de Alvorada, estão gravadas na minha mente.
e procuro obedecer os seus conselhos, tá? Então, muito obrigado. O nosso pastor também colaborou bastante ano passado com a nossa EBJ, lá em Potengi, e creio que esse ano, se Deus quiser, esta doença vai embora e nós iremos fazer esse trabalho novamente. Assim como também a nossa irmã Cátia, que tem também colaborado conosco. Então, eu já quero passar a palavra ao nosso pastor, irmã Cátia, as suas considerações iniciais. Amém. Tá dando para me ouvir bem aí? Sim, sim, Dando normal? normal. Tá bom. Então, a paz do Senhor, irmão Zé Vitor e todos os que estão acompanhando esse momento ao vivo, essa transmissão. É um prazer estar aqui com vocês, falando para o mundo, para todos que estiverem conectados com o DEJAD Setor 13, e agradecer por esta parceria que nós temos de servir no reino juntos. E para mim é um privilégio ver Deus te abençoando, José Vitor, desenhando o teu ministério, o teu chamado. Amém. É uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite. E estamos juntos aqui para meditarmos, conversarmos, enfim. Estamos aqui a postos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Como o nome do trabalho que nós intitulamos, né, Dialogando, é justamente para nós passarmos essa ideia de que não é um trabalho de palestra, né, aquele trabalho, ou um trabalho enfadonho, de só uma monotonia, né? Na verdade, esse trabalho busca realmente o diálogo, a conversa, de assuntos relacionados à obra de Deus. Eu já quero começar a nossa live. Eu cresci, né, na igreja, a gente ouvindo sobre o chamado. Jovem ou criança ou irmãos, você tem um chamado, Deus lhe chamou. E a gente na adolescência, juventude, fica preocupado. Meu Deus, qual é o chamado que Deus tem para a minha vida? E, de certa forma, a gente concentra muito esse chamado na área do louvor e da palavra, né? Se a gente... Aí, quem não se encaixa muito no louvor ou na palavra, e acha que, não, meu Deus, eu não acho que eu não fui chamado para nada. E a gente tem gente que fica perdido. Meu Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida, né? E eu ouvi muito isso durante a adolescência, a juventude. Qual é o chamado? Qual é o meu chamado? E a gente, às vezes, se preocupa com isso. Então, eu queria começar, pastor irmã Kátia, perguntando o que é realmente o chamado de Deus para a nossa vida, né? Como identificar esse chamado de Deus? Você primeiro fala como é que a gente faz aqui, como é que a gente acorda. As primeiras damas. Eu estou aqui, né, com a minha esposa, né? Eu acho que é ceder sempre Meus queridos, a gente precisa pensar no chamado sob duas perspectivas. A primeira delas é que há um chamado geral. Quando você lançou esse convite para a Kátia, e aí automaticamente nós fomos incluídos no projeto, me veio à mente João 15,16. Foi o versículo que veio na minha mente, inclusive publiquei nas minhas redes, que é o versículo que Cristo fala sobre um chamado na primeira perspectiva. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos concedo. Então, esse é o chamado, na minha visão, na primeira perspectiva. É um chamado para dar frutos, para servir no reino. Você falava muito bem no início sobre quem não canta e quem não prega, em uma determinada fase da vida, se pergunta: o que é que eu vou fazer com o meu chamado, né? Mas, na verdade, todos nós fomos chamados, e esse chamado é o chamado geral para servir no reino. Inclusive, o nosso mestre nos deu exatamente este exemplo, né, de serviço no reino. O segundo chamado é um chamado mais específico, dentro da perspectiva de um chamado mais específico. Né? É um chamado para uma obra específica, para um trabalho específico. Então, nesse situar, Deus vai se movendo do seu organismo vivo, que é a igreja, e ele vai capacitando alguns de seus membros para obras específicas.
Isso mesmo, eu concordo com o Fabiano, e enquanto ele falava, eu ficava me reportando aqui a minha infância, adolescência, e me lembrando o quanto me dediquei à obra de Deus desde a mais tenra idade, né? Aceitei Jesus aos 5 anos, venho de uma família católica e enfrentei alguns embates desde a minha infância devido à minha opção em seguir o Evangelho, mas mesmo assim isso não foi empecilho para eu trabalhar para Jesus. E o Senhor, conforme eu crescia, alguns talentos, alguns dons que eu já tinha, acredito, né? Eles foram se desenvolvendo na obra. A obra de Deus foi algo tremendo na minha vida, está me faltando palavras, que me ajudou a perder muitos temores. Então, eu me dediquei ao que vocês possam imaginar. Eu me dediquei ao teatro na igreja, eu me dediquei à parte de jograis, me dediquei muito ao louvor. Onde existia qualquer trabalho que eu fosse liberada por minha mãe, meu pai, minha família a participar, eu estava ali participando, né? Cantei em conjuntos, fiz vocais, participei de coral, mas houve um momento em que o Senhor, ele fez um chamado específico. Eu era muitíssimo dedicada ao louvor, à regência de conjuntos, regi diversos vários conjuntos, grandes conjuntos aqui no setor 12. Mas houve um momento em que o Senhor falou especificamente para mim. E o Senhor falou que estava me levando para o ministério da palavra. Mas eu me achava tão incapaz, porque eu era tão dedicada ao louvor, que eu dizia, como assim? Uma vida inteira dedicada ao louvor, meu esposo músico, sempre nós trabalhamos em muita parceria, graças a Deus, isso foi assim maravilhoso no chamado, creio que tanto no dele como no meu, essa parceria, essa unidade, essa comunhão, trabalhar sempre com essa visão de reino, sem competitividade, né? Porque infelizmente existem ainda muitos casais que trabalham nessa linha. E o Senhor determinou na minha vida um chamado diferenciado. E eu disse, mas Senhor, eu amo o louvor, e como vai ser isso? Aí o Senhor disse, assim, não que o louvor não seja mais importante, mas para o chamado específico de Deus naquele momento, eu precisava que houvesse como se um corte de cordão umbilical. Porque se não, Deus não tivesse feito isso, eu realmente teria sentido muita dificuldade em me dedicar à palavra, ao ministério da palavra. Então, foi isso. Um chamado mais específico na minha vida aconteceu. Muito bem. Eu quero só também dizer aos nossos irmãos que estão assistindo que façam suas perguntas, tá? Coloquem as perguntas aí que a gente, na medida do possível, vai passar ao nosso pastor e à nossa irmã Cátia. Algumas das nossas perguntas, né, nós recebemos, a irmã Cátia já adentrou em algumas delas, na verdade. Uma das jovens do nosso setor perguntou, o chamado de Deus, esse chamado que a gente entende, ele pode se concretizar através de uma profissão que nós temos? Eu não tenho dúvida de que Deus se utiliza das nossas aptidões, da nossa vocação, para, através do que sabemos fazer, operar o chamado. Mas eu não posso particularizar o chamado de Deus dessa forma. Eu não posso me formar em uma determinada área que eu quero, para que, me especializando nessa área, Deus me chame para atuar nela. Quando eu trato muito sobre chamado, nas ocasiões em que sou chamado para ministrar, uma das perguntas que eu sempre faço é essa: e se Deus não quiser que você seja médico? Se Ele te quiser sendo pedagogo? Se Deus não quiser que você seja pedagogo, se Ele quiser que você seja engenheiro? Então, veja que Deus, Ele conhece internamente, intimamente a nossa estrutura, e Ele sabe para onde nós nos encaminharemos na vida.
Mas veja bem, no momento que ele nos prepara, nós poderemos exercer com aquilo que sabemos melhor o chamado. É tanto que não basta ser chamado. Eu posso estar falando de uma forma muito simplista, e alguém pode até não entender o que eu estou querendo passar, mas não é o fato de ser chamado que já me capacita a fazer a obra de Deus. Existe um processo de preparação, existe uma sociedade que na contemporaneidade ela exige um preparo maior daquele que é chamado para exercer o seu papel no reino, né? Então, respondendo mais objetivamente essa pergunta, eu não sei se Kátia tem alguma coisa mais a complementar nesse sentido, é que realmente Deus se utiliza do que eu sei. Agora, curioso, Kátia falava algo que se cumpriu também na minha vida. Tudo que eu sei hoje, do ponto de vista profissional, teve um trânsito inicial pelo reino. Foi lá no reino que eu aprendi a fazer cartaz, foi lá no reino que eu aprendi a colocar forro de PVC, foi lá no reino que eu aprendi a dar uma saudação, a falar em público, foi lá no reino que eu aprendi uma série de coisas que hoje eu faço, que me são úteis na minha vida pessoal. A compor. Compor, a tocar um instrumento. Hoje meus filhos já estão na frente, né? Fernando já está lá na frente, Isaac já está se engatinhando aí na música também. Mas essas coisas elas vieram no reino, né? No momento que eu me dispus, né? E uma coisa que eu estou tomando seu microfone, né? Não. Eu sou falastrão, meu problema é esse. Os dois. Mas uma das coisas que me faz pensar muito no chamado é que Deus ele é incrível. Ele chama quem não sabe. Deus não chama quem sabe. Eu não vejo na Bíblia Deus chamando quem sabe fazer. Muito bem. Eu sempre conto... Irmã Kátia, perdão. Eu estava aqui lembrando da Rainha Esther, não é? Um chamado específico, ele foi bem genérico, no sentido de que todas as moças deveriam se apresentar, deveriam estar à disposição daquele concurso, porém, Deus se utiliza, Deus sempre está no controle, né? E Deus, estrategicamente, conduz Esther para um momento em que ela seria muito útil no reino, um chamado específico, a Rainha Esther, de uma simples judia a uma rainha, subiu ao trono. Por quê? Porque houve um chamado específico para a Rainha Esther, né? para Esther. E em um momento em que ela temeu, em que ela tremeu, porque era de uma grande responsabilidade que estava sendo solicitada a ela, Mardoqueu pediu que ela se posicionasse, porque você pode ter o chamado, mas muitas vezes você se acomoda na situação e você não se posiciona, não toma atitude para o chamado ao qual o Senhor deu. Então, eis aí muitas razões de muitas pessoas estarem na igreja de braços cruzados, achando que alguém sempre vai fazer por ele. Aquilo que é seu chamado, você vai precisar tomar uma atitude, ou precisará Mardoqueu chegar e dizer para você, olha, será que não foi para esse tempo que o Senhor quis te levantar? Né? Que o Senhor lhe levantou para essa missão? Então, me trouxe muito à memória agora o episódio da Rainha Esther. Um chamado específico para um determinado momento. Muito bem. Eu sempre conto que a gente ouve desde criança, né? O que você vai ser quando crescer? E a gente fica... No começo eu queria ser bombeiro e de lá para cá já passei, eu acho que quase todos os cursos que tem na universidade. Até que chegou o momento de decidir e eu sempre dizia que queria fazer algo que colaborasse na igreja. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse cooperar na igreja. E aí eu comecei o terceiro ano do ensino médio, dizendo vou fazer geologia. Aí depois eu disse, rapaz, esse negócio eu acho que não vai dar certo, não. Geologia é um serviço que eu acho que não vai ter muito trabalho aqui, eu não sei se eu vou colaborar na igreja. E terminou que eu fui fazer odontologia, totalmente diferente daquilo que eu pensava em fazer.
Eu não sei como fui parar na odontologia. Até hoje eu me pergunto o que que eu fiz para parar lá. E foi algumas conversas e eu decidi fazer e fiz. Terminei o curso, graças a Deus. E hoje eu vejo a importância, até mesmo quando eu estava no curso de odontologia, os irmãos já estavam me chamando, eu nunca tinha visto nenhum dente ainda, e os irmãos já estavam me chamando para fazer uma ação social, algum trabalho. Eu hoje já formado também, então hoje eu vejo essa aplicação da profissão no reino de Deus, né? Eu não sei, sinceramente, como fui parar lá, mas eu sei que o caminho estava preparado por Deus e, de alguma forma, ele nos conduziu até lá. Então, hoje eu vejo a maravilha de também usar esse ofício para serviço do reino, né? Também colaborando com o chamado que Deus tinha na minha vida. Então, eu sou uma prova viva, realmente, desta forma como Deus também utiliza, né, as nossas habilidades, aquilo que nós sabemos fazer para o reino de Deus. Então, eu acho bastante interessante, achei interessante essa pergunta. E nessa linha, uma discussão que tem é como discernir esse chamado. Como é que a gente entende que é aquilo que Deus quer para a nossa vida? A gente sente um arrepio. Como é que a gente sabe que é aquilo que Deus quer para nós? Essa eu começo. Voltando um pouco àquela primeira experiência que eu falei, eu acredito muito que Deus usa pessoas, sim. Quando nós estamos sem conseguir enxergar por nossas fragilidades ou por distrações, porque é comum a gente se distrair. Não é interessante, mas é comum. Como seres humanos, a gente se distrai um pouco e às vezes a gente não consegue ficar tão antenado naquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Mas Deus falou comigo diretamente ao meu coração que iria fazer isso. E eu fiquei aguardando, mas quando será isso, Senhor? Mas como assim? E vem aquelas inquietações. Mas, Senhor, fiz com Moisés, eu não sei nem falar. Eu não sei, dou uma saudação aqui, acolá, enfim. E aí Deus usou a esposa de um pastor, pastor José Barros, a irmã Esther, né? A quem amamos muito. E cito aqui o nome deles, porque foi um exemplo na nossa vida. Foram pastores que nos acolheram, que nos abraçaram, e Deus os usou muito para nós. E um dia, foi na primeira escola bíblica feminina aqui em Natal, né? Eu era bem, bem jovem ainda, já casado, nós nos casamos muito cedo, e a irmã Esther, usada por Deus, chegou para mim e disse: minha filha, você precisa se preparar, porque você está sendo convidada e convocada por Deus a ingressar como professora das escolas bíblicas femininas em Natal. E na hora, o impacto que a gente recebe, dá vontade logo de dizer assim, as justificativas, né? Mas o Espírito Santo me trouxe à memória aquilo que ele já tinha falado antecipadamente ao meu coração. E aí foi um casamento perfeito daquilo que eu senti através do Espírito de Deus e a convocação feita pela esposa do pastor irmã Esther Barros, quando ela trouxe esse convite, né, até da Igreja Central, na época, e eu fiquei extremamente feliz, fiquei muito amedrontada, com certeza, mas aí fui me preparar. Fui pedir ao Senhor estratégias de como fazer isso, me preparei, estou me preparando, porque ninguém nunca está pronto. A gente precisa compreender que somos eternos dependentes do Espírito Santo de Deus. E Ele vai tratando conosco. Amém? Então, como entender, né? A pergunta é se aquele chamado é de Deus. Eu penso que, certamente, Deus, através de alguém, inclusive da sua mãe, que é uma cristã, nós temos um respeito muito grande por sua família. A sua mãe nos deu um grande exemplo de
cristã, de fato, de fidelidade a Deus. Quem sabe ela não perguntou a você, Deus te quer na geologia? É lá mesmo que Deus te quer? E se Deus não quiser você lá? Quem sabe isso não aconteceu, né? O chamado de Deus, ele nem sempre, na minha experiência, nem sempre ele traz paz. E eu vou explicar por quê. Tenha calma. É porque existe uma fase depois do chamado, que é a chamada fase da resistência. Você é chamado para uma obra, mas em seguida esse chamado vai implicar em desapego de muitas coisas. É verdade. Existem tipos de chamado que eles são para obras específicas. Eu fui chamado por Deus aos 10 anos de idade. Eu não conhecia nem Kátia. Eu não sabia nem o que era ser casado. Eu era filho, eu era uma criança. E eu fui chamado na cidade de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte. Meu pai era pastor nesta cidade, pastor José Fernandes Dantas. E eu estava fazendo um carro de lata na beira de uma cisterna. E quando eu estava ali, corri para a mamãe, que é atribulada da vida, numa seca gritante no interior. Corri para a mamãe e disse, mamãe, Deus me chamou para ser pastor. E eu era uma criança, eu não sabia o que era ser pastor. Só através do exemplo, né? Eu via meu pai sendo pastor, eu via meu pai na sua vida devocional, na sua vida de leitura, no seu trabalho ainda secular, apesar de estar no interior, mas na sua devoção dentro do reino, dentro da igreja. Mas eu recebi um chamado, e na minha inocência era o melhor chamado do mundo, e é. A minha consciência hoje é que é um chamado do qual eu não posso abrir mão, né? Estou temporariamente ausente de direção de igrejas, mas o tempo certamente já está chegando de voltarmos a trabalhar no reino, nesse sentido. Mas veja, de lá para cá tem uma construção de 36 anos. São 36 anos que se passaram depois deste chamado. E aí a vida vai se construindo e há determinados chamados que eles não são só para a gente. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu precisei envolver neste chamado toda a família. Então, eu era filho de pastor e muitas vezes me incomodava, porque eu era um sujeito sem nome, eu era o filho do pastor. Quem é o filho do pastor? E eu tinha, às vezes, aversão a isso. E alguém dizia, você é o filho do pastor? Em alguns momentos eu disse, não, não sou o filho do pastor, eu sou Fabiano. Porque eu queria ter uma identidade fora desse contexto. Mas hoje eu sou pastor. Você nunca me chamou de Fabiano. Desde que começou essa live, você não me chamou de irmão Fabiano. Você me chamou de pastor. E os meus filhos são filhos de pastor. Então, essa fase da resistência pós-chamado é a fase mais cruel. O convencimento. Só que um detalhe. A paz na aflição, ela existe. Porque quem chama, ele lhe dá uma certeza lá no fundo da sua alma. Por mais que você faça outras coisas com as quais você obtenha sucesso, existe uma coisa que só ela lhe dá plenamente o sucesso no seu chamado. E é exatamente essa coisa que reflete o chamado de Deus na vida. Então, tem um momento que a gente não tem mais o que fazer. É aderir ao chamado para voltar a ter paz. Sair da fase da resistência, que é aquela fase que a gente diz, não, eu não quero isso para a minha vida, eu estou vendo esse exemplo aqui, eu estou vendo esse exemplo ali, essa pessoa que fez isso, olha como ele está hoje. Mas aí Deus diz, não, é você. Quem sabe Deus está ministrando para alguém que está acompanhando essa live agora, e Deus está apontando para você, dizendo, é você que eu quero usar, é você que eu quero nesta determinada obra que eu chamei. Amém. Né? Então, identificar, você identifica, porque naquilo que você faz, quando você está no centro da vontade de Deus, aí você sente paz. Muito bem. Isso vai ao encontro de uma das perguntas que a gente recebeu, que era justamente sobre isso. O chamado, ele é voluntário ou ele pode ser como no caso do profeta Jonas, né? Nós sabemos que Jonas era chamado por Deus, era profeta, conhecido, mas que em um determinado momento, dentro do seu chamado, Jonas resistiu a uma missão que Deus deu. E aí a gente vê é uma história bastante conhecida,
A gente sabe como terminou, mas eu creio que o pastor já adentrou nisso aí, esse convencimento de Deus, até que o momento o Jonas entendesse que era aquilo que Deus queria, né? Então, por mais que no início houvesse essa resistência, isso me fez lembrar, voltar um pouco nos anos, né? Ah, muitas vezes ouvindo, Deus vai fazer isso, ou você foi chamado para isso, e às vezes eu dizia, não, esse negócio não dá certo, não. E eu não quero, isso eu acho que não é para mim, não. Mas com o tempo, o Espírito Santo ele vai nos ensinando, ele vai nos convencendo, porque ele convence, ele ajuda, ele consola, e a gente vai entendendo que aquela realmente é boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, e que se a gente for para outro caminho, o negócio não vai dar certo, não vai encaixar. E se a gente for para o outro lado, o lado que Deus quer, aí as coisas começam a andar. Eu, particularmente, vivo isso do ano passado para cá. Eu confesso que eu nunca me interessei muito de ser líder de jovens. Eu dizia, não, esse negócio de jovem, eu prefiro ser liderado. Liderar, não, eu deixo com outra coisa. Mas do ano passado para cá, o Senhor foi trabalhando e mostrando, e a gente vem trabalhando, e Deus vem nos ensinando algumas coisas, e o negócio, graças a Deus, está andando, e a gente vai compreendendo como Deus tem o melhor realmente para a nossa vida, né? Como Ele quer fazer algo em nós, e que isso realmente é o melhor para nós, né? Às vezes, a fase mais difícil realmente é essa resistência que a gente coloca, porque muitas vezes a gente diz, Senhor, mas é assim, não é desse jeito. E a gente acha que o nosso jeito realmente é o melhor. Mas Deus diz, calma, filho, é mais para frente, é diferente. Porque, na O pastor ia verdade, falar. tudo isso vai de encontro, isso tudo vai de encontro à vontade do homem, não é? Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos anseios, nós temos os nossos desejos, e muitas vezes o chamado específico do Senhor, ele vai de encontro a esse desejo, a esse sonho, né? Então, eis aí a questão da resistência. Isso. E quando a gente começa a superar ou supera essa resistência, vem a rendição. E aí, nessa rendição, eu creio que a manifestação da unção da alegria, da graça de Deus sobre a nossa vida, porque quando há uma entrega, nessa entrega chega a paz. Quando você para de lutar, de guerrear com o Senhor, com relação aos projetos de Deus na vida, isso para quem crê, né? Porque há inúmeras pessoas céticas hoje que não, eu decido minha vida, história de Deus decidir minha vida, não. Eu vou decidir minha vida, eu vou traçar os meus caminhos, vou traçar os meus projetos e vou seguir. Eu sempre tive receio disso. Então, desde muito cedo, eu lembro muito de uma oração que eu fazia ainda pequena, menina sambuda, como se diz, né? Senhor, eu não quero errar. A minha oração era muito, Senhor, eu não posso errar no meu casamento. Eu não posso, porque todos da minha família esperam que, você não é a santa, você não é a crente, quer dizer, todo mundo podia falhar na minha família, mas eu não, porque o Evangelho traz essa seriedade, essa santidade. Todos podem errar, mas um crente erre para ver quem leva a primeira pedra. Né? Então, eu sempre, muito nova, fazia essa oração e dizia, Senhor, me ajude a acertar. Me ajude a acertar. Me ajude a acertar. Então, Deus foi conduzindo. Deus me conduziu. Sou professora, né, formada, e estou na segunda graduação também por um projeto de Deus que eu tive que me render com algumas resistências, mas o Senhor ele vai ajustando quando a gente se rende. É isso. Amém. Muito bem. O que eu ia falar é que Deus tem uns métodos inusitados, então não adianta imitar. Não adianta explicar por que Jonas, por que Moisés, por que Jeremias, por que Esther, por que Sansão, por que Josué, por que José do Egito, por que Jacó. Não adianta explicar, porque são métodos de Deus. É como Cristo, quando veio na Terra, os métodos que ele usou para curar os feridos. Ele cuspia no chão, ele cuspia nos olhos, ele passava o dedo,
ele fazia lodo, ele só dizia uma palavra, então são os métodos de Deus. Recebeu. Agora, uma coisa é certa, Deus tem um método de convencimento personalizado para cada pessoa. Amém. Então, isso aí, quando Deus tem um chamado, ele vai de uma forma ou de outra, Deus vai convencer você a exercer o chamado. Muito bem. Isso. É verdade. Essa multiforme sabedoria de Deus, né? Esse chamado, essa forma variada, que às vezes a gente acha que Deus vai descer como o fogo lá no Monte Carmelo, e aí Deus vem com a voz suave, tranquila, aí dizendo, falando aos nossos corações, né? Eu queria fazer agora uma pergunta mais pessoal, por exemplo, irmã Cátia, quando a senhora foi casar com o pastor Fabiano, a senhora já sabia desse chamado que Deus tinha na vida do pastor? E como a senhora reagia a isso? Estava preparada ou tinha ainda algumas dúvidas acerca de como seria? O meu noivo, o meu futuro esposo, tem um chamado de Deus para ser pastor. A senhora teve dúvidas ou a senhora foi dizendo, não, mas eu sei que Deus está no comando? Confesso que eu tive medo. Ela no centro da câmera. Eu confesso que quando adolescente, né, jovem, antes de conhecer Fabiano, eu nunca pensei em ser esposa de um pastor, né? Não sabia que seria esse o projeto de Deus para a minha vida. Mas logo que nos conhecemos e nos relacionamos, eu compreendi, até porque ele testemunhou isso para mim, disse, olha, eu tenho um chamado para ser pastor. E ele sempre foi um jovem obreiro muito dedicado na obra, né? Dedicado ao louvor, dedicado à palavra. E a gente via que o Senhor realmente estava preparando e conduzindo. Então, a princípio, dá sim o frio na barriga, dá aquele medo, né? O primeiro convite, a primeira igreja, quando você diz assim, chegou o momento de realmente receber o título de esposa de pastor, de esposa do pastor, com todas aquelas demandas que pastorear traz, e você ser a confidente daquele pastor, né? Em primeira mão, sempre ser uma pessoa de extrema confiança, e saber que nem tudo que ele passa, ele conta, mas dentro de muitas situações a gente compartilha. E eu nunca tive dúvida do chamado e sabia que minha infância, adolescência até aquele momento, o Senhor estava nos preparando. E é assim, enquanto a gente vai fazendo, Deus vai preparando. Enquanto a gente vai enfrentando uma situação, como vamos agir aqui? O que fazer? Enquanto Ele está atuando em uma área, o Senhor me usa em outra, né? Enquanto Ele precisa usar muitas vezes uma palavra mais de correção, eu vou ali embaixo passando o azeite, o remédio, acalmando os corações. Enfim, então, assim, o Senhor vai usando as estratégias e a gente vai ajustando as coisas, mas que deu frio na barriga dele. Agora, confiança acima de tudo, que o chamado era de Deus. E o pastor Fabiano, quando ainda estava namorando a jovem Cátia, já sabia, já conhecia o chamado de Deus para a vida dela, e como reagiu a isso? Como entendia esse chamado? Eu fui buscar uma aguinha para a gente e deixei ela com um close na câmera, não posso nem então, infelizmente, mas pede aí alguém para trazer uma aguinha. Eu já vi a Cátia trabalhando no reino. Então, as escolhas para uma vida a dois, elas precisam passar por alguns pentes finos, algumas peneiras, né? Eu tenho dito muito isso ao meu filho mais velho e já preparando o meu filho, nosso filho mais novo, para que as suas escolhas possam estar alinhadas com o plano de Deus para o que eles têm que fazer na obra. Então, eu vi a Cátia na igreja, a Cátia já regia conjunto infantil. Quando eu a conheci, ela regia o conjunto infantil, depois passou a auxiliar o conjunto de mocidade. Era piolho de círculo de oração, como a gente chama, né? Gostava muito da oração. Então,
eu ainda não estava lembrado, por incrível que pareça, do chamado que Deus tinha me feito na cisterna. Aliás, eu estava vivendo a dura fase da resistência àquilo que eu tinha dito quando era criança. E até muitas vezes eu falava assim, eu acho que isso foi uma bobagem, isso foi uma besteira, foi algo que Deus não falou comigo, foi da minha cabeça, foi algo que eu pensei. E naquele momento que eu vivia, que era uma fase da juventude muito difícil, que é a fase da saída da adolescência para a entrada na vida da juventude, né? Assim, os psicólogos, eles têm uma classificação melhor. Mas é mais ou menos essa fase entre 15 e 17 anos, 18 anos. E é uma fase que a gente tem assim muitas afirmações, a gente acha que é algumas coisas e de fato nós precisamos entender que estamos aprendendo ainda. Mas nessa caminhada eu olhava para a Kátia e percebia, é uma jovem que trabalha na obra do Senhor, que lida com as coisas de Deus. E aí a gente não namorava ainda. Nós só passamos a namorar mesmo quando nós tivemos eu já tinha 19 anos, né? E nem se passava a namorar com Kátia nesse período que eu estava entre 15 e 18 anos. Nós não tínhamos nenhuma convivência, digamos assim, próximas, apenas nos congregávamos na mesma igreja. Mas quando começamos a namorar, eu já estava convicto, pelo tempo que eu já a conhecia na igreja, de que ela seria uma grande ajudadora no ministério, no chamado de Deus. E isso tem se concretizado, né? Tem sido constatado no decorrer da nossa vida. Aproveitando essa temática, né? Eu faço também uma pergunta. Que conselho, né, o pastor, a irmã, dariam ao jovem, ou a jovem que namora, tem um relacionamento com o seu namorado, sua namorada, e sabe que ele tem um chamado de Deus e por vezes pode até ficar em dúvidas? Qual o conselho que vocês dariam a esse jovem, a essa moça, a esse rapaz nesse momento? Eu vou dar o conselho para jovens. Pronto. O conselho que eu dou é que realmente você peça direção a Deus e analise. Por exemplo, analise se você está convicta dos enfrentamentos. Claro que a gente só vai saber de muitas questões emocionais quando a gente está vivendo mesmo o processo. Mas dá para a gente se antecipar um pouquinho. Por exemplo, alguém que namora um músico na igreja, né? A gente sabe que músico é muito assediado. É uma coisa impressionante. Todo mundo quer namorar com um músico. As jovens, os olhos brilham. Enfim. E os músicos, eles participam de muitos eventos, eles são chamados muitas vezes para tocar em bandas, em congressos, na nossa igreja, não é? E tem muitas jovens que são muito ciumentas. Elas são aquele grudinho, aquela coisa que quer proteger o namorado, o noivo, de qualquer forma. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Se ama, confie. E saiba que quando casar, ele continuará sendo músico. E você vai ficar o tempo todo, você vai deixar a sua vida, vai entrar em paranoia, porque vai ficar neurótica, porque eu preciso vigiar o meu namorado, o meu esposo, o meu noivo, porque as meninas estão olhando para ele, porque isso acontece também com o pregador. O jovem pregador, aquele que detém, né, a fluência da oralidade, eles chamam a atenção. Quem é que não quer namorar? Quem é que não quer estar noivo ou casar com alguém que sabe se colocar, que é convidado para estar em um púlpito, né? Agora, você precisa entender que por trás de tudo isso há um preço a pagar. E o preço precisa ser você saber se colocar no seu lugar. Nós nunca, debaixo do sangue de Jesus, 27 anos de casado, né? 27 anos de casado, nunca discutimos
por ciumeira besta, porque alguém chegou e se aproximou de Fabiano, que segurou, olha, aquela irmã segurou na sua mão. Eu confio no meu esposo. E ele tem um chamado, e eu preciso respeitar o chamado de Deus na vida dele. Até que ele me prove o contrário, que em nome de Jesus nunca vai provar, eu tenho muitos motivos para confiar nele. Então, acima de qualquer coisa, saiba confiar. Confie, conversem, sincronizem aí como é que vocês vão querer fazer, né? Já ajustem as coisas, como é que vai se desenrolar esse relacionamento, e assim as coisas, a maturidade vai trazendo uma sensação de segurança, de paz, né? Porque não adianta ficar com essas paranoias muito neuróticas e achar que você vai dominar alguém. Não domina. Ninguém domina ninguém. Nós só somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, quando nos entregamos a Ele. Namorado, marido e esposa não domina um ao outro de jeito nenhum. A gente se ajusta. O meu conselho vai para os meninos, os rapazes. Veja bem, eu, para casar com Kátia, eu não analisei se ela tinha um chamado ou não. A primeira coisa que eu analisei era se ela era uma boa filha, se ela fazia as coisas em casa, se ela sabia lavar louça, se ela sabia varrer casa, se ela tinha cuidado com a mãe dela há 27 anos. Segunda coisa, eu cuidei ver se ela era uma crente fiel ao Senhor, se ela realmente vivia debaixo da potente mão do Senhor. Aí sim, você começa a ter indicadores de que uma pessoa que é boa filha, boa irmã, responsável em casa, uma boa serva do Senhor, vai à igreja, responsável com a obra de Deus, já cuida de alguma coisa, já faz alguma coisa para o Senhor. Uma pessoa dessa, ela é muito mais fácil de entender o chamado do seu cônjuge. E olhe que ainda tem dificuldades entre nós, isso é natural. Algumas situações que nós não convergimos dentro desse chamado, porque somos humanos, somos duas pessoas que estamos revestidas ainda da corruptibilidade, somos mortais, humanos e falhos, né? Mas a receita que eu dou para esse jovem é essa. Você veja com quem você está se relacionando, porque se essa pessoa está se relacionando para passar o tempo, para ser feliz às suas custas, meu irmão, me perdoe a franqueza. Quem namora e busca uma vida conjugal não busca simplesmente ser feliz, mas busca promover a felicidade do outro, e o chamado, ele é requisito importante nessa felicidade, ele é essencial. Se eu sair do chamado de Deus para a minha vida, eu sofro consequências e elas têm desdobramentos na minha família, né? Ela tem desdobramentos. Então, esse é o meu conselho. Cuidado. Cuidado com quem tu está namorando, viu? Ou então conversa com ela e faz uma consagração aí junto, que Deus há de ser. É verdade. Amém, amém. Graças a Deus. A gente recebeu outra pergunta. Agora, dentro disso, pessoas que sabem o seu chamado, começam a exercer esse chamado de Deus, mas que em algum momento da caminhada começam a se sentir incapazes e não vai conseguir realizar aquele chamado. O que fazer nesse momento? Nesse momento de dúvida. Passou o momento da resistência, veio a rendição, mas em algum momento da caminhada veio aquela dúvida. O que fazer? Esse sentimento de incapacidade ou de algo semelhante. O que a pessoa deveria fazer nesse sentido? Depois da resistência e depois da rendição, não conheço nenhum que volte atrás. Quando a gente passa essa fase da resistência e a gente se rende aos pés de Deus, significa dizer que todas as nossas vontades elas foram aprisionadas em Deus. Deus realmente controla as nossas vontades. Então, a rendição é um processo ele é tão miraculoso
Ele faz o que foi chamado, ele faz com que essa pessoa ela seja movida por uma confiança em Deus tal que a sua intimidade com Deus já é o sinal de que ela não vai fracassar no chamado. Deus a torna íntima dele. Há uma comunhão plena entre ambos. E não é possível que uma pessoa volte atrás. Eu não conheço. Eu posso até ser surpreendido, né? Porque somos falhos. A palavra de Deus ela é falha, mas aliás, as pessoas que conviveram nas páginas da Bíblia, elas também são falhas, mas as missões que Deus deu a todos os quanto ele chamou e que se renderam aos seus pés, são missões que foram feitas, foram concluídas e lograram no reino de Deus, né? O conselho que eu dou a quem está se sentindo assim, que muitas vezes frente ao mar vermelho, né? Que a gente pode interpretar naqueles momentos em que você se vê sem saída. Poxa, eu estou com uma missão, eu sou líder, eu tenho que ir, eu tenho que levar o povo, mas, Senhor, eu estou aqui na base sem saber o que fazer, né? É pedir ao Senhor realmente em oração. Porque se nós nos dessemos conta do poder que temos através da operação do Espírito de Deus, que além de estar conosco, ele está em nós, dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então há uma conectividade, há uma conexão, há uma ligação muito forte do Espírito Santo com cada um de nós. E ele vai revelando. O que eu aconselho a quem está passando por isso, todos nós passamos. Não é a vontade de desistir. Eu não entendo o que é isso. É aquela sensação humana que muitas vezes nós temos de incapacidade. E em muitos momentos é interessante até que a gente sinta um pouquinho disso, senão a gente vai se sentir Deus. A gente vai se sentir autossuficiente. Assim. E quando a gente para de depender de Deus, a gente vai usar as estratégias humanas. E quem trabalha para o Senhor no reino de Deus não pode usar estratégias humanas. Precisa sempre ser guiados pelo Senhor, porque senão a gente erra muito. Meu conselho é entre em intimidade com o Senhor. E confesse as suas fragilidades. Não diga assim, Senhor, eu sei, tu sabes o que eu estou sentindo. Vá e diga ao Senhor com suas palavras, derramando mesmo na presença do Senhor aquilo que está sentindo. Isso é curativo. Quando a gente fala ao Senhor as sensações ruins que a gente está passando, Senhor, olha, eu estou péssima, olha, eu estou com medo, mas a gente tem medo de ir na presença do Senhor e falar isso. A gente simplesmente, Senhor, tu sabes. Ele sabe mesmo, mas ele quer que a gente confesse. Então, ore. Ore, porque essa sensação ruim ela vai passar. Em nome de Jesus. E o fato de ter sido chamado por Deus implica em dizer, não pode voltar. Lucas 9,62 está escrito, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Então, nessa linha de raciocínio que Cátia desenvolve na sua fala, eu concordo plenamente que realmente vai ter momentos que nos sentiremos incapazes. Mas a minha resposta ela foi no sentido de que, se Deus lhe chamou e lhe vocacionou para isso, você não tem como voltar mais atrás, sob pena de sair da vontade de Deus, que aí é uma opção de quem vive nessa vida. Seguir ou não a vontade de Deus, né? Muito bem. Nesse aspecto também, quais seriam outros exemplos de impedimentos ao chamado, além da incerteza, da resistência? Quais outras coisas poderiam ou podem atrapalhar o chamado de Deus para a nossa vida, se é que existe algum? Na minha opinião, só quem atrapalha o chamado de Deus na nossa vida somos nós mesmos. E assim, tem muita gente hoje terceirizando problemas, terceiriza problemas para a igreja, terceiriza problemas para a sua liderança, terceiriza problemas para a esposa. Eu já vi muita gente no gabinete pastoral dizer, pastor, eu tenho um chamado, mas minha esposa não me ajuda. Então,
é pastor da principal igreja, que é a sua família. Se você tem um chamado, você é casado, você tem um chamado de Deus, e o chamado é só seu, então você não tem um chamado. Porque a sua esposa é uma carne com você. Eu tive alguma fase da minha vida que eu dizia a Kátia, você precisa me acompanhar, porque o ministério é meu. E eu descobri isso, que não é verdade. O ministério não é meu. O ministério é até dos meus filhos. Eles sofrem as mesmas consequências na potencialidade que eles devem suportar. É claro, existem os níveis de consequência e de responsabilidade dentro do chamado. Por exemplo, o filho do pastor, se ele jogar a pedra no para-brisa de um carro, a notícia chega no púlpito da congregação diferente de que se o meliante, entre aspas, fosse o filho de outra pessoa. Então, há um nível de responsabilidade moral muito grande que é distribuído para toda a família. Mas se eles não forem parte desse ministério, eu não tenho chamado. Me perdoe quem pensar diferente. O chamado ele é compartilhado em família. Veja que os casos da Bíblia que nós temos, de pessoas que foram chamadas e cuja família não ajudou, veja o tropeço que foi na vida dessas pessoas. Na vida de Davi, que não teve sucesso na sua vida matrimonial. Agora veja o exemplo de Josué. Josué ele clama e diz lá em 24:15, olha, do livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês sirvam a quem vocês estão pensando em servir aí. Mas a liderança, o chamado de Josué, primeiro era para a sua casa. Né? Então, eu penso que é nessa caminhada aí, o grande responsável pelo não sucesso do chamado é o homem mesmo, que é chamado e não cumpre o chamado de Deus. É verdade. Outro questionamento que surgiu no início da fala do pastor Fabiano, ainda no início da live, ele falou sobre o chamado geral e o chamado específico. E aí a pergunta que surgiu foi: todos nós temos um chamado específico? Essa pergunta é difícil, né? Mas ela é fácil. Gostou? Ela é difícil se nós olharmos numa perspectiva meramente individualista, humana, e apenas nessa visão que nós temos limitadíssima como seres humanos. E ela é extremamente compreensível quando nós pudermos ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia entende. Qual é a chamada geral? Jesus chama a todos, nomeia a todos para dar frutos. Para dar fruto, eu não preciso de um chamado específico. Eu só preciso estar no reino e ser súdito do reino e obedecer às ordens da realeza que comanda esse reino. Pronto. É orar, é buscar o Senhor, é aconselhar. Mas existem chamados que não são para todos. Paulo fala em Efésios capítulo 4. Deus separou uns, né? É curioso até que parece que ia sair à tona essa pergunta. Eu já gravei aqui, ó. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ou seja, Paulo não diz que Deus deu todos, né? Deus deu todos. O próprio Jesus fala na sua palavra, em Mateus, no capítulo, acho que é o capítulo 22, versículo 11, eu não estou bem lembrado do versículo, ele diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ou seja, Jesus muitos, né? Mas poucos ele escolhe. Ali está em outro contexto. Mas nós poderemos aqui entender também que dentro desse prisma de Deus, se todos fossem chamados para ser pastores, onde estariam, por exemplo, os doutores? Né? Então, há alguém no corpo que é chamado apenas simplesmente para dar fruto. Mas está no corpo. Mas está no corpo. Seja um dedo mindinho, mas vai fazer falta no corpo, né? Então, a sua atividade específica, ela é muito sua e ela vai se desenvolver com o tempo. Uma determinada vez, uma irmã
Opa, deu uma. Apareceu aqui que tinha um tempo. Aí eu não sei, eu ainda sou leigo nessa parte. Só vi a contagem regressiva e de repente cancelou tudo aqui. Foi, também. Sim. A gente quebrou um pouquinho o raciocínio aqui com a falha técnica, né? Foi É ao uma. vivo, né? É verdade. Quem faz ao vivo é assim mesmo. É verdade. Mas perdi o raciocínio do que eu estava falando. A gente, eu lembro que a gente estava falando sobre o chamado específico. O pastor citou Lembrei, sobre muitos chamados, poucos chamados. lembrei. A Pronto. irmã do Defade, né? Ela conversando e disse assim, oi, irmã Cátia, Deus fala com todo mundo, Deus diz, falou com a irmã, o chamado dela, mas a mim o Senhor nunca falou. Que chamado, qual será o meu chamado? Eu não consigo cantar assim como as pessoas. Ela começou a colocar muitas dificuldades. E aí eu fiz uma pergunta a ela, né? Na hora o Senhor chega assim com misericórdia, eu fiz uma pergunta. O que é que você faz que lhe dá um prazer enorme no seu coração quando você está fazendo e você sente que aquela ação, aquela disponibilidade, ela foi para a glória de Deus? O que é que você faz? Aí ela diz, servir. Eu disse, servir? Como é que você serve? Você poderia me falar um pouquinho sobre isso? E ela começou a falar de uma forma encantadora como ela se sentia bem quando estava servindo na cozinha da igreja, quando estava servindo na portaria da igreja, recepcionando as pessoas. Ou seja, ela, com as próprias palavras, refletindo naquilo que ela estava falando, ela foi se descobrindo qual era o chamado dela. O chamado nem sempre está no púlpito. O chamado nem sempre está em linha de frente. Existe a equipe de bastidores. Se você não tem esse chamado para estar em linha de frente, louve a Deus por ser da equipe dos bastidores, porque você é útil tanto quanto aquele que está em linha de frente. Né? O soldado não pode ir para a guerra com fome. Ele precisa daquele outro soldado que está fazendo a comida para alimentar. Né? Então, cada um é útil no reino e vai fazendo com que a engrenagem funcione. Então, se sinta sempre assim, uma pessoa útil no reino. Sabe o que é que eu me lembrei agora? De uma irmã que é nossa mãe de oração. Existem muitas irmãs que nos adotaram como filhos, irmãs, anciãs da igreja. E eu me lembro que numa das fases bem difíceis da nossa vida, nós havíamos acabado de sair de uma igreja, numa situação um pouquinho difícil, do ponto de vista de como fomos removidos daquela igreja. E aquela irmã, um dia, num culto, nós voltamos para a igreja que estamos atualmente servindo, que é a nossa igreja mãe aqui em Amarante 1, setor 12, aqui da capital de Natal do Rio Grande do Norte. E aquela irmã, quando saímos do culto, aquela irmã olhou para nós, principalmente para mim, e disse assim, eu vi você nessa madrugada. Deus me mostrou você. E Deus me mostrou você numa revista, numa capa de uma revista nacional. E você estava com uma roupa muito bonita. E eu pensei, legal, fui para casa tão feliz, eu disse, pronto, eu vou ser manchete nos jornais. Eu vou ser agora vista em todo o mundo, em todo o Brasil. Mas não era isso que Deus estava querendo me dizer. Deus estava querendo dizer que eu voltaria a ser vitrine. A capa da revista não é a vitrine da revista, não é o que chama o leitor a ler. Então, eu voltaria a exercer o ministério pastoral. 4 anos depois, isto aconteceu. Deus me chamou para retornar ao ministério pastoral. Então, essa irmã é uma irmã que apenas ora. Aí eu digo, apenas? Não, ela tem um grande ministério. Ela tem o ministério da oração. O problema é que muitas pessoas, como Kátia falou, muitas pessoas confundem chamado com holofotes,
com ser visto, com as pessoas lhe visualizarem, né? E isso, de fato, pode não se configurar um chamado, os holofotes e o serviço. Eu estava lembrando aqui do capítulo 12 de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios, onde ele faz justamente essa pergunta, né? No versículo 29, ele diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, Paulo fala aqui da diversidade de dons. No início do capítulo, ele fala de operações, de ministérios, de serviços que Deus tem na sua igreja, né? E remete muito ao que a gente falou no início, né? Louvor ou palavra. Só isso, a gente muitas vezes limita muito a operação de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Não, você vai pregar, você vai cantar. E, na verdade, Deus tem, na sua multiforme sabedoria, diversos serviços que nós temos na sua obra, né? A Bíblia fala sobre socorros, governos, o ensino, e demais serviços que nós temos na obra de Deus, que são, na verdade, a demonstração de que Deus tem muitas coisas para nos dar. E aí entrou também, veio uma pergunta, a quem eu mando também um abraço, do nosso coordenador, irmão Douglas, coordenador da área 5, o nosso supervisor, perdão, ele perguntou se existe alguma diferença entre chamado e dom. Quando, por exemplo, Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, 1:6, quando Paulo diz: desperte o dom que há em ti, que foi imposto, né, pelas minhas mãos. E é a mesma coisa, dom e chamado? Não necessariamente, eles estão intimamente ligados, né? O dom é exercido no chamado. Paulo está falando ali especificamente para Timóteo, encorajando Timóteo para uma época que ele estava vivendo de profunda dificuldade, e por ele ser um pastor jovem, cujo pai era grego e a mãe judia, ele sofria muita discriminação no seio, principalmente dos seus conterrâneos, e isso respingava também na igreja. Então, o dom que Paulo fala ali, na verdade, e foi pela imposição de mãos, foi a capacitação de Deus para ele exercer o pastorado. Mas se nós trouxermos para a sua pergunta, a pergunta do irmão Douglas, o dom ele pode se caracterizar a partir de um talento, porque existem dons naturais, que são talentos naturais, né? Eu tenho um talento natural, por exemplo, eu sou um bom desenhista, em tese, né? Falando assim, você é um bom desenhista, você tem um talento natural. Que tal usar isso no reino de Deus? Mas quando se trata de um dom sobrenatural, de uma capacitação de Deus, o mérito da capacitação ele é de Deus. Então, dons e talentos estão muito ligados àquilo que nós recebemos de Deus, sejam talentos naturais, seja uma capacitação. O chamado é onde eu vou frutificar esse dom ou esse talento. O chamado é o campo de trabalho. Amplo, né? É o campo de trabalho, é mais amplo. É onde eu vou manifestar o dom de Deus, o dom que não é meu, que é de Deus. Né? Cátia quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Ok. Muito bem. Chegaram algumas perguntas mais bem relacionadas, né? Os impedimentos ao chamado. Tenho medo de seguir o meu chamado. E agora? Segura na mão de Deus e vai. E eu vou dizer, Deus vai te encontrar na esquina. Deus já te encontrou, mas no dizer da palavra, vai chegar um momento que você vai precisar se definir em relação ao chamado. Eu tenho certeza que o Senhor vai, para essa pessoa que fez essa colocação, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar um Arão para chegar perto de você, certo? E eu digo mais, eu também vivo estes momentos, viu, gente? Nós vivemos estes momentos. Existe ainda
situações dentro do projeto de Deus para a nossa vida que certamente vamos chegar no momento em que Deus vai nos encontrar e vai dizer, e aí, o que você vai fazer? Aqui está o chamado. Isso é cotidianamente. Então, o medo é algo inerente ao ser humano. A diferença é, o medo vai te impulsionar para os braços de Deus ou o medo vai te afastar do propósito de Deus para a tua vida? Paralisar, né? Lhe paralisar. Sentir medo não é problema nenhum, não é pecado ter medo. Veja que Elias foi para a caverna com medo. O medo, o pavor, a angústia tomou conta da vida de Elias e ele estava passando por um processo de estresse muito profundo, né? Mas o medo não pode me impulsionar para baixo. O Salmo 55, versículo 22, está escrito: lança os teus cuidados sobre o Senhor, né? Então, ter medo faz parte do processo. Vai chegar a hora que você vai precisar fazer escolhas, vai precisar deixar coisas para trás, vai precisar se desapegar de coisas que Deus te deu para te provar. Seja ele um emprego, seja ele um bem, seja ele estar no seio da tua família, não sei. Porque assim, Deus chama quem é próspero e Deus traz prosperidade sobre quem ele chama. Então é uma relação de mão dupla. Não espere se acabar tudo para você seguir a voz de Deus. Espere Deus lhe abençoar para você seguir o chamado de Deus, porque você já é abençoado. E nessa trajetória, Deus levanta pessoas como referenciais, né? Pessoas que a gente olha e enxerga ali aquele chamado de Deus na vida dele e que, de certa forma, nos servem de espelhos, né? Nós olhamos para aquela pessoa, vemos o chamado que Deus tem na vida delas e vemos que realmente é bom. Aquela vontade de Deus na vida daquela pessoa está se cumprindo e a gente sente o desejo de que essa vontade de Deus que se cumpre na vida do nosso irmão, se cumpra na nossa também, né? A gente tem esses referenciais. Eu tive muitos professores da EBD, líderes de mocidade, pastores, inclusive um que está falando comigo agora, e a irmã Kátia, que são pessoas que a gente observa e olha e diz, não, o chamado que Deus tem na minha vida, eu quero que se cumpra, porque eu acredito que vai ser bom, porque eu vejo esse chamado na vida daquela pessoa e Deus cumpre aquilo, está cumprindo aquilo que Ele prometeu e é maravilhoso, né? Eu falo do pastor, estou vendo aqui líderes meus, o Jonatas Santiago, pastor José Roberto e outras pessoas que passaram pela minha vida, que em algum ponto, em algumas características, eu disse, não, aquilo, eu quero ser assim também. Eu observo aquilo, observo esse chamado e eu quero que Deus cumpra também na minha vida esse chamado. Então, eu vejo também que Deus usa essas pessoas como referenciais para nós entendermos esse maravilhoso plano e esse chamado que Ele tem na nossa vida, né? E surgiu aqui uma pergunta: o chamado de Deus é de acordo com a personalidade de cada um? Eu diria que não necessariamente. Por quê? Veja bem, Jeremias, ele era uma pessoa intrépida ou tímida? Jeremias era um profeta tímido. Quando Deus chama Jeremias diz, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Eu não tenho como dizer nada. Mas quem é Jeremias? É um dos profetas que traz maior juízo sobre a nação para a qual ele apresenta o seu vaticínio, a sua profecia. É um profeta que se renova com uma intrepidez que Deus dá tamanha. Quem era Moisés? Moisés, da sua época, não há homem mais culto do que Moisés. Não há homem de maior status social do que Moisés, da sua época. Moisés é um referencial, inclusive o hebraico que Moisés falava, não se achou, depois da sua morte, quem falasse de uma forma tão polida como Moisés. Mas quando Deus chama Moisés, o que é que Moisés diz? Sou pesado de língua. Pesado.
Moisés, na verdade, dizem que ele era gago, mas eu me convenço cada vez que leio a biografia de Moisés, que apesar dele ser gago, o que lhe atrapalhava era a sua timidez. Ele tinha medo de falar em público, ele tinha medo de conversar. Quem foi Moisés? Então, Deus vai se utilizar de alguma forma das suas aptidões? Sim, ele se utiliza das minhas, mas isso não pode ser a regra. Não é porque eu sei falar inglês que Deus vai me mandar para os Estados Unidos. Não é porque eu sei falar mandarim que eu estou capacitado para ser missionário na China, nos países onde falam mandarim. Não. Eu posso ir para lá sem saber nem falar o idioma, vai ser mais difícil. Mas Deus. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta com relação à personalidade, ela também quis falar alguma coisa sobre temperamento, né? Não sei bem, mas veja só. É claro que para alguns serviços existem alguns tipos de pessoas que eles se encaixam melhor, né? Pessoas que têm mais facilidade em ouvir, uma pessoa mais analítica, uma pessoa que consegue ter essa aptidão. Ela que é menos sanguínea, né? Então, porque o sanguíneo normalmente não tem muito esse de sentar, ele quer falar muito, né? Perdão, pessoal, perdão. Você vê logo um sanguíneo em uma roda de conversa, você fica observando, você vai perceber vai logo. tocar nesse Ele assunto do gesticula mais, sorri mais alto, está sempre com a palavra, está sempre com o microfone na mão. Quando alguém pega um pouquinho o microfone, ele já arrebata o microfone, porque esse é o sanguíneo. Então, para momentos na obra e no chamado, Deus, com certeza, se utilizará dessas pessoas, porque elas terão mais facilidade. Mas não fica ninguém de fora. Cada um de nós, dentro desse grande chamado, se específico ou se geral, ele é usado por Deus, porque o Senhor ele não despreza a nenhum, não é? O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você é mais analítico, se você é mais sanguíneo, se você é mais colérico, se o Senhor deu a você aptidões de liderança, enfim, Deus vai te usar sim. E isso vai se desenvolvendo e as coisas vão se equilibrando pela moderação do Espírito Santo. O que eu acho lindo no Senhor é que esse temperamento ele é nosso, ele é do humano, mas o que equilibra qualquer temperamento é o controle dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a personalidade ela vai para segundo plano e unção e graça e poder de Deus se eleva às nossas fraquezas. Amém? Amém. Aleluia! Deus é lindo. O maior exemplo, pelo menos assim, que eu encontro, que eu lembro agora, é de Pedro. Pedro era alguém que tinha esse comportamento impulsivo e era bem corajoso, aparentemente, mas em alguns momentos se mostrou tão frouxo, tão covarde, mas que precisou passar pelo molde de Jesus. Né? Andou 3 anos com Jesus, caminhou com Cristo, ministério, 3 anos e meio ali, e no final Jesus disse, olha Pedro, eu orei por ti, e quando você se converter, você vai confirmar isso aos seus irmãos. Pedro tinha andado esse tempo todinho, mas ainda precisava dessa conversão. E a gente vê Pedro depois, lá no dia de Pentecostes, ali para mim é um grande marco na vida de Pedro. É o momento que há aquela mudança, aquela transformação que todo mundo olha, e esse comportamento impulsivo de Pedro é para dizer, ei, ninguém estava bêbado aqui não, nós estamos cheios da presença de Deus, é o Espírito Santo que foi derramado aqui, e Deus usou ali a personalidade de Pedro, mas Pedro passou pela forma, né, de Jesus, para ele ser realmente usado por Deus. Né? Então eu vejo esse exemplo de Pedro como um grande exemplo para nós, né? Uma grande personalidade bíblica que nós podemos olhar para Pedro e ver que Pedro às vezes era muito inconstante, tinha dúvidas, voltou a pescar, mas no final Pedro se rendeu ao chamado, né? E viu que era aquilo que Deus tinha para ele mesmo. Houve o quebrantamento, né? Ele errou, mas ele reconhece que errou.
e ele teve a humildade de quebrantar-se e confessar, dizendo ao Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que é que ele quis dizer? Senhor, eu falhei muito e falhei feio, mas tu sabes que eu te amo, né? Então, eu acho essa uma das passagens mais incríveis da Bíblia, mais lindas, porque o Senhor não permitiu ocultar que Pedro foi tão falho, mas que já nos últimos momentos, prestes a se despedir, né? O Senhor tem um encontro de restauração, para que Pedro não ficasse com a sensação de que o chamado dele tinha ido por terra por causa das suas falhas. Porque por isso que a gente sempre volta para a questão número 1. O chamado é do Senhor e Ele é quem capacita. Se for por nossas falhas, irmãos, a gente não sai de onde está. Não sai, porque todos os dias nós falhamos. Então, estar rendido e quebrantado, humilhando-se mesmo à presença de Deus, e colocando sobre Ele, aos pés de Jesus, as nossas fragilidades humanas, isso é do que há mais lindo para quem recebe esse chamado. Porque com certeza o Senhor fará um milagre em nós, né? Lembrei-me agora de João. A gente, quando fala sobre o apóstolo João, a gente lembra logo de quê? O apóstolo do amor. Mas Jesus chamou João uma vez de Boanerges. João foi um dos que pediu para descer fogo do céu e consumir aquele que estavam em pecado, que estavam no misticismo. Mas veja como Deus é lindo. Assim como ele curou Pedro, João é um dos apóstolos que mais escreve sobre o amor no Novo Testamento. E a João foi dado o direito de ter a maior revelação do Novo Testamento, a revelação dos eventos finais. Então, um homem altamente temperamental, com um temperamento escondido, enclausurado dentro dele, que se manifesta numa ocasião em que Cristo diz, epa, você está muito vingativo, você é filho do trovão, Boanerges. Mas o Senhor o cura, né? Então, mais uma prova de que Deus, Ele cura, restaura as nossas vidas e nos cura. O próprio Pedro escrevendo as suas epístolas, falando de paciência, de confiar, de esperar, de se humilhar, parece um pouco paradoxal com a história de Pedro. Mas Pedro passou por esse momento, né, de transformação, de mudança realmente. Bom, acredito que já estamos partindo para o final da nossa live. Estou ligeiro, né? Quando é bom, passa rápido. Misericórdia, Jesus. Mas, antes de passar a palavra final, nossos irmãos, eu quero só lembrar que essa é a primeira das 4, pelo menos iniciais, live no Dialogando, que nós teremos, né? Nós vamos ter, na próxima terça-feira, outra live no Dialogando sobre escatologia, no momento atual que a gente vive, um momento de muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente vai ter esse momento também com o pastor Gonzaga. Então, terça-feira nós teremos outra live semelhante a esta, sobre escatologia. E quinta-feira, com o irmão Sérgio Lins, tratando sobre o papel da igreja na sociedade. E no outro sábado, estaremos com uma temática que é de escolhas, com o presbítero Jonatas Santiago. Então, vocês que estão ao vivo aí, não parem, nós teremos outros trabalhos, estejam acompanhando aí as nossas atividades, o nosso Instagram, @DejadeSetor13. Chegou aqui uma última pergunta, aliás, uma última até sugestão. Poderiam falar mais sobre o chamado para serviço na igreja? Por exemplo, portaria, recepção, zeladoria, sonoplastia, porque vejo muito preconceito com esses serviços. É um tipo de serviço que só permanece lá quem é chamado mesmo. Para os bastidores. Ser porteiro talvez seja um dos chamados mais espinhosos de qualquer lugar, principalmente da igreja, né? O porteiro, por ele passam plebeus e reis, passam nobres e passam pessoas que não são percebidas no grupo.
Mas nem sempre os que passam reconhecem este ministério como um ministério importantíssimo, né? Mas há chamados específicos para a diaconia na igreja, para o serviço diaconal, serviço de portaria, serviço de atendimento aos irmãos, e é um serviço, eu diria, tão espiritual quanto o serviço para pregar. Veja que na escolha dos diáconos, lá em Atos capítulo 7, quando Pedro e a igreja, os apóstolos percebem o crescimento da igreja, lá está escrito: escolhei, pois, homens cheios do Espírito Santo. Então, há chamado para isso mesmo. Tem pessoas que não adianta colocar ela numa portaria, colocar ela numa atividade diaconal. Não adianta, porque elas não vão render. Agora, há determinados serviços na igreja e para colocar pessoas lá, elas precisam estar aptas para exercer aquele serviço. Por exemplo, mesário de som é um deles. Não se coloca uma pessoa somente por um chamado para ser mesário. Ela precisa ter um treinamento do que é frequência de som, amplitude de som, enfim, tudo aquilo que envolve a dinâmica da acústica. Mas para estar ali no serviço, ela precisa de fato entender que aquilo ali é um serviço mais espiritual. É um serviço que ela está fazendo para o reino de Deus. Ainda que ela seja, de alguma forma, recompensada ou remunerada para isso. Mas tudo que fazemos no reino precisa se perceber, primeiro, que ali estamos fazendo, porque estamos no corpo de Cristo. Não é? Existem igrejas, por exemplo, que sustentam o seu pastor. Eles vivem integralmente para a igreja. Mas para que eles exerçam bem o seu ministério, um bom salário não é essencial. Ele vai precisar, antes de um bom salário, ele vai precisar ter sido chamado para ser pastor. Então é isso. Existem chamamentos específicos para isso. Eu, por exemplo, já fui pastor de um presbítero que ele me disse: pastor, eu sou presbítero, foi uma bondade da igreja me tornar presbítero, mas, pastor, eu gosto de ficar na porta, o que é que eu faço? Eu disse: o que é que eu vou fazer, meu irmão? Você se sente bem trabalhando aonde? Pastor, olha, ensinar no microfone, ensinar não é a minha praia. Então, uma pessoa dessa, ela está apta para exercer o presbiterato? Se ela foi chamada para um trabalho diaconal? Em que você se realiza? Eu gosto muito da porta, pastor. Eu gosto de ficar na porta, recebendo os irmãos. Então, o chamado, às vezes, na percepção de quem chama, de quem é usado nessa terra, para credenciar essas pessoas nos chamados de Deus, precisa estar muito atento para não colocar pessoas erradas, para não chamar pessoas equivocadas e ser apenas uma promoção. Eu conheço muitos casos em que determinadas funções eclesiásticas elas funcionam como promoção. Isso é lamentável. Não, essa pessoa é muito antiga, então ela merece, mas o chamado não é esse. Então, a gente fica entrando em algumas áreas que não é bom nem assim aprofundar, mas só para entender que eu preciso primeiro, quando sou chamado para alguma coisa, estar convicto de que aquele chamado é de Deus. Ele vai usar alguém? Vai. Não existe nenhum ministério que não passe pela mão de alguém que coloca sobre a cabeça e credencia. Não existe ministério sem isso. Não existe ministério independente. Não existe. Mas, primeiramente, quem é chamado, eu fui chamado para ser porteiro, é onde eu me realizo. Pastor, eu sou chamado para ser porteiro. Pastor, eu sou chamado para ajudar. Meu chamado é esse. Amém. Ivanaldo, a paz do Senhor, é um grande amigo meu que entrou agora aqui no grupo. Amém. Partindo para essa parte final, a última questão é, na verdade, um pedido, né? Quais os conselhos, qual o conselho, né, vocês passariam aos jovens acerca do seu chamado? Vai tu ou vai eu? Vamos falar de forma breve, né? Diante de Isso. tudo que já foi falado aqui, o primeiro conselho que eu daria é realmente busque o Senhor. A minha vida, ela sempre foi pautada muito em oração, porque quando as dúvidas de humano surgem, eu levo essas dúvidas
a quem conhece o meu futuro, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Isso só está na dependência do Senhor. Então, como eu não sei o que está além, eu prefiro entregar ao Senhor. Então, entregue ao Senhor. Confie nele, ele tudo fará. Seu chamado precisa ser credenciado por Deus. Então, se há dúvidas quanto ao seu chamado, pergunte ao Senhor. Aguarde o tempo de Deus, que tudo vai ser revelado. Há um contexto para cada um, né? A receita, como o Fabiano falou anteriormente, que aconteceu conosco, pode ser que Deus haja com vocês estrategicamente completamente diferente. Porque para cada um o Senhor faz de uma forma. Mas se tem uma receita que é para todos, se chama oração. Oração revela segredos. Amém? E eu juntando a oração, que eu ia falar sobre isso, a gente vive assim, é tão junto que a gente às vezes fala quase a mesma coisa. Identifique a voz de Deus no chamado. Identifique. Se você está em oração, se alimentando da palavra, você fatalmente, você identificará a voz do seu Deus quando ele lhe chamar para algo específico. É o que aconteceu com o caso de Samuel. Estava na casa de Eli, e ao ouvir 3 vezes a voz de Deus, na terceira vez, orientado por Eli, ele entendeu o chamado. E ele diz, fala, Senhor, que eu servo. Então, aprenda a ouvir Deus. Aprender a ouvir Deus é um exercício que só o Espírito Santo nos faz compreender dentro de nós. E você vai atender ao chamado. Amém? Amém. Os agradecimentos? Nossa gratidão a Deus por estar aqui. Muito obrigado, José Vitor, pelo convite. Muito honroso para nós. Estamos aqui à disposição sempre que pudermos. É um prazer dividir esse momento com vocês. E apenas servos, simplesmente servos, nada mais do que servos. Um grande abraço a quem esteve conosco, teve paciência, né? E estou vendo aqui umas tias estar aqui conosco. Está bem longe aqui. Um abraço a Rose, a tantos queridos irmãos de Potengi, de Alvorada, com quem convivemos e amamos muito. O Senhor abençoe grandemente a mocidade. Parabéns, José Vitor, você é um jovem muito comprometido com a obra, com o reino. Verdade. E nós vemos claramente o chamado de Deus na sua vida. É só uma questão mesmo de tempo e todas as coisas se concretizarão. Sim, teve gente de Santarém também, de Gramoré, Douglas, né? Sim, irmão Heriberto, enfim, muita gente aí. Desculpa, pessoal, está muito distante aqui o vídeo, a gente não está conseguindo ler todo mundo. Mas um abraço a todos. Mangiane aqui do Amarantinho, alguns irmãos entraram também. Foi uma bênção, está sendo uma bênção. Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao nosso pastor, nosso irmão Cato, que atenderam prontamente o convite. Já são parceiros de algum tempo, então agradeço profundamente. Agradeço aos irmãos que tiraram tempo para ouvir essa live, para compartilhar conosco. Agradecer a uma pessoa muito especial e que nesta caminhada que a gente observa o chamado de Deus na vida dessas pessoas, tem sido um verdadeiro irmão para mim. Eu não tenho irmãos de sangue, mas Deus me concedeu irmãos em Cristo. E um deles é o irmão João Batista, né? Que é o nosso companheiro de trabalho no DEJAD, e eu quero mandar aqui também o meu abraço especial para ele. É um irmão e alguém também que eu admiro bastante. Então, agradeço a todos pela audiência, vamos dizer assim, nessa noite. Dizer que Deus abençoe a todos e que continue acompanhando as nossas atividades. A igreja, os templos estão fechados, mas a igreja somos nós. Então, vamos continuar nesta luta, neste trabalho. Eu agradeço imensamente ao pastor Fabiano, irmã Kátia. Um forte abraço. Deus abençoe a vocês. Eu agradeço a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Amém.